E hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 1, Não Vim Destruir a Lei. O item 11 e a nota. A página 30, Instruções dos Espíritos, a Era Nova, Erasto. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve ser os mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, a impiedade mais profunda, pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo. Ele fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugídios. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou este eminente espírito, as palavras ao mesmo tempo, características e proféticas, que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e a me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que, hoje, vendo a chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outra hora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo. Nota. Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não, mas, como tantos outros, ele vê com olhos do Espírito o que não via como homem. Sua alma, liberta, entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras sobre a terra. Julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre a crença concernente dos espíritos íncubos e síncubos, sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora, o cristianismo lhe parece em toda a sua pureza. Pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente de quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazê-lo propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Para os esclarecimentos da leitura, passo a palavra aos amigos e facilitadores Mara e Davi. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite aos internautas, todos sejam bem-vindos.
encarnados e desencarnados, porque estão todos permeando conosco e o aprendizado nunca morre. E eu vou dizer a vocês, sinceramente, que para mim, a doutrina espírita, o espiritismo é sempre uma descoberta nova. A cada oportunidade que particularmente eu tenho de estudar, eu me deparo com informações que me surpreendem muito. No caso, hoje, quando nós estamos falando de Santo Agostinho, já ouvíamos falar dele, líamos alguma coisa, mas nunca tínhamos buscado realmente quem foi esse personagem, qual a figura dele para o acréscimo nessa nossa caminhada na evolução, na autotransformação. E o interessante é que em muitos, e não só com ele, nós encontramos ligações muito próximas da luta do bem e do mal. Santo Agostinho, né? A gente fala Santo Agostinho, é algo ligado às vezes aos propósitos católicos, né? Lá aquela situação de denominar, mas ele foi um grande lutador, entre aspas, na época de 300 e pouco. Olha que tem tempo. E ele já trouxe a reflexão da nossa caminhada. As suas dificuldades se assemelham com as nossas de hoje ainda, quando estamos buscando internamente a nossa transformação. Ele foi um grande pensador, filósofo, incomodado no seu caminho de conseguir entender o que é a vida, a religião, a razão, a fé. Como filósofo, como grande pesquisador, literato, porque escreveu muito, tem muita informação dele e sobre as suas obras. E quando Erasto, um espírito de escola, nos vem falar sobre Santo Agostinho, nós fomos pesquisar sobre esse companheiro e ficamos assim surpreendidos da sua tarefa aqui na Terra. Olha, só para que nós tenhamos assim um pouquinho do seu pensamento, uma frase de Santo Agostinho: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Aí vem a doutrina espírita, muito tempo depois, já trazendo as informações para nós, que no Livro dos Espíritos, que o orgulho e o egoísmo são
os sentimentos difíceis que nós carregamos. Ele vem trazendo para nós, desde a época em que ele se tornou cristão, aos 33 anos, 32, 33 anos. Era pagão, na sua juventude foi um jovem que até hoje, nós, com atitudes que nós, inclusive mães, temos dificuldades de administrar, porque ele era peralta. Mas isto, com o tempo, nas suas pesquisas, nos seus estudos acadêmicos, ele começou a se questionar. Ele teve o pai pagão, a mãe Mônica, depois Santa Mônica, cristã. E esta foi a base. E como é importante a base familiar. Reforça muito do que nós sempre estamos conversando, como é importante dar essa segurança para que lá na frente nós consigamos entender essa trajetória. E ele se torna cristão aos 33 anos, porém sempre questionando a razão. Não a fé cega, não a fé acomodatícia, aquela fé que espera de fora para dentro. Ele nos deixa claro que é a nossa transformação. Eu não tenho que falar com o Davi, eu posso ajudar, mas a atitude é dele. Jesus nos reforça isto nos primeiros estudos desse próprio capítulo 1, quando ele fala, que é preciso agir, não haver omissão, que a transformação precisa acontecer. Então, quando nós temos oportunidade de nos dar de frente com uma leitura de um livro, nós não podemos nos ater somente a ele, mas questionar, como o próprio Santo Agostinho questionava. Como todo bom acadêmico, ainda mais da filosofia, o ceticismo fazia parte, não era qualquer coisa que convencia. Não era qualquer coisa que Santo Agostinho aceitava, baixando a cabeça, não, ele questionava. E para a nossa realidade hoje, nós questionamos Davi. Uma boa noite a todos, uma boa noite aos internautas, sejam todos bem-vindos. Hoje questiona-se muito pouco, Principalmente com esse advento das redes sociais, tudo que cai no smartphone é dito uma verdade incontestável, até que chegue outra verdade 5 minutos depois, contradizendo a verdade anterior. E nós utilizamos, inclusive, essa ferramenta muito pouco, Porque perdemos muito tempo olhando vídeos, fotos, a vida alheia, mas ao passo que num aparelho que não deve medir 14 centímetros, nós temos o conhecimento do mundo todo, de toda a humanidade na palma da mão. E aí às vezes eu me pergunto, a julgar pelos vultos que nós já tivemos de grandes pensadores, filósofos, estudiosos, acadêmicos ou livre pensadores, que
com a precariedade tecnológica e de informação que se tinha na época, eles conseguiram transformar o mundo? Já imaginou com um aparelhinho desse na mão hoje? E o que nós estamos fazendo com este aparelhinho, né? Nada. Nós não estamos fazendo praticamente nada. Santo Agostinho, ele realmente é um personagem marcante, né? Marcante na cultura católica apostólica romana, dado os seus feitos, né? Os feitos mediúnicos, inclusive, bicorporiedade, né? Estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se formos pesquisar sobre a biografia, sobre a vida de Santo Agostinho, nós vamos ter este relato, né? Onde ele está num local e aparece em outro, salvo engano, para ajudar num julgamento. Não é isso mesmo? E uma situação semelhante nós tivemos aqui em Minas, né? Com o nosso querido Eurípides Barçanufo, que dando aula também na sua escola, ele acaba fazendo esse efeito de bicorporiedade e ajudando num parto numa cidade vizinha. São mediunidades raríssimas, né? Não é verdade? Como um livre pensador, como um acadêmico, como um filósofo, Santo Agostinho, o que ele fez? Ele trouxe a filosofia e fez uma junção dessa filosofia junto à teologia, dando a ela um segmento, um sentido segundo o seu entendimento próprio. Uma vez que ele era estudioso de Platão, da escola neoplatônica, então existe uma fala, né, célebre e que todos nós conhecemos, que é o conhece-te a ti mesmo, né? É um pensamento já antigo dessas filosofias. E um ensinamento riquíssimo, né, inclusive contido no Evangelho segundo o Espiritismo, desse querido irmão, desse espírito de altíssima envergadura, é sobre esse conhecer a si próprio. Como conhecer a si próprio, né? Como eu posso buscar essa renovação íntima diuturnamente, né? Ela precisa ser diária. Eu, por exemplo, eu não deixo de me alimentar, eu não almoço hoje e vou me alimentar daqui uma semana. Então, essa busca dessa renovação de pensamento e de atitudes, ela também tem que ser diária. E como fazer isso? Ele deixa uma receitinha fácil para a gente poder seguir e que não dá errado, né? É toda noite, antes de dormir, né, fazer as suas preces, logo naquele momento em que fazemos as nossas preces, que aquietamos a nossa mente, serenamos o nosso coração, nos perguntarmos, né, o que nós fizemos do nosso dia, o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, será que foi mais coisa boa, foi mais coisa ruim? Colocar na balança isso e preparar para que o dia seguinte façamos diferente, né? Aquilo que fizemos de bom, que continuemos fazendo e aumentemos, né, inclusive, a quantidade de boas atitudes. Agora, aquilo que nós tivemos a infelicidade de cometermos e que não foi tão bom assim, que possamos então nos retratar e erradicar isso da nossa vida, né? Dessa forma, nós vamos estar paulatinamente buscando, galgando essa renovação mental. Aqui, né, na leitura, fala-se sobre o encontro, né, que ele teve consigo próprio na sua própria estrada de Damasco, né? Aonde ele fala: meu Deus, eu sou cristão. Então, ele se reconhecendo como cristão, acredito que é aquele momento em que
semelhante a Paulo, por isso essa analogia, né, essa comparação, ele se pergunta profundamente no seu íntimo, e é o que nós devemos fazer também, se como cristãos, se as nossas atitudes estão sendo condizentes com as atitudes do Cristo. Uma vez eu ouvi assim, você quer saber se o que você está fazendo está certo ou se está errado? Onde você vai, se é um lugar bom ou se é um lugar ruim? Faça-se essa pergunta: Jesus faria isso? Se a resposta for não, então eu também não devo fazer. Eu estou indo em tal lugar, eu levaria Jesus comigo? Se também for não, então eu também não devo ir ali. Isso é ter um caráter, uma atitude cristã, ou seja, segundo a atitude de Cristo. Como a nossa irmã citou, Santo Agostinho, durante a sua juventude, ele teve, né, uma juventude, até vamos dizer assim, um pouco transviada, né, com excessos da bebida, excessos do sexo, e etc, e tal. Até na própria leitura, cita-se isto, né? Fala, deixa eu ver se eu acho aqui. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara, ou seja, ele teve que fazer uma renovação de tudo aquilo que ele tinha construído dentro dele, para construir bases mais sólidas dentro do cristianismo. Nos espíritos íncubos e súcubos, e o anatema que lançara contra a teoria dos antípodas. E aí eu vou falar um pouco disso daqui, porque às vezes a gente passa por essa leitura e não entende muito bem do que se trata isso, e a gente fica assim, mas o que será, né? Para a gente poder entender como que essa mudança ela foi profunda. Quando nós falamos aqui do espírito da sucubus e do incubus, nós estamos falando exatamente desta dificuldade da área sexual, que o mesmo trazia durante a sua juventude, e que uma vez acordado para as clarezas espirituais, ele resolve abandonar isso. Porque o que são os espíritos súcubos e íncubos? São demônios de várias tradições culturais, que buscam mulheres e homens para o sexo. Qualquer tipo de demônio pode assumir esse papel. Súcubos tomam a forma feminina para atacar os homens durante seus sonhos, enquanto o íncubos fazem o contrário, ou seja, tomam a forma masculina. O objetivo deles é roubar a energia vital da vítima. A palavra íncubo vem do latim incubare, ou seja, deitar em cima. E súcubo deriva de sucumbere, deitar debaixo. Os primeiros relatos sobre essas entidades surgiram na Mesopotâmia por volta de 2400 antes de Cristo. Parece até um pouco pesado a gente falar sobre isso, né? Muita gente às vezes pode ficar até assustada, alarmada, principalmente com o fato de falar que essas entidades, o objetivo delas é roubar a energia vital da vítima. Mas o próprio André Luiz, nas obras Nosso Lar, Mensageiros, nos domínios da mediunidade, e várias outras que a gente pode estar relatando aqui, ele vem falar sobre essa prática do vampirismo, né? Que é exatamente de entidades se aproximarem dos encarnados e até mesmo dos desencarnados para sugar essas energias vitais que o indivíduo possui, né? Às vezes a pessoa fica muito ligada, né, à pornografia, a vários tipos de imagens e de práticas, e não percebe que com aquilo acaba atraindo irmãos que se sintonizam com esse tipo de prática. E acabam elegendo para a sua própria companhia criaturas, né, apegadas, materializadas ainda ao ponto de sentirem a necessidade dessas sensações, e por isso acabam se
vinculando aos indivíduos encarnados. Não somente nas vertentes dos sentidos, né, do sexo, das sensações, mas também principalmente da bebida, do fumo, do uso das drogas e etc. e tal, né? Pessoal, nós temos que refletir. Uma das coisas muito sérias, no nosso caso, nós gostaríamos de conhecer mais coisas. A vida foi sempre questionada por nós. E uma coisa que me chamou muita atenção em Santo Agostinho era a não acomodação dele. Ele era inquieto, mas não aquele inquieto de se mexer como a gente pensa. Ele era inquieto nos seus questionamentos. Ele não questionava o outro, ele questionava a si. Buscando e entendendo como os paleontólogos, né, trazem nas suas informações que o homem demorou 200 a 300 milhões de anos para chegar à razão. Olhando aquela época de Jesus, como tem uma lição, no livro Pão Nosso, a lição 48, quando ele fala de como as coisas aconteciam naquela época. O homem sempre questionou a divindade. Ele sempre teve uma relação com algo que ele não entende. Ele sabe, mesmo que ele seja teimoso em aceitar, ele sabe que existe uma razão de estarmos aqui. Não estamos por um acaso, não existe acaso na lei divina. Deus não faz nada errado. E desde que estamos aqui, nós estamos procurando a nossa caminhada. A caminhada não é aqui não. A caminhada é em direção a algo melhor. E como Davi nos trouxe esse relato, né, inclusive do vampirismo, dessas situações que sempre aconteceram, somente agora, organizada pela equipe espiritual, porque é agora que nós podemos entender esse processo. Até então, época de Santo Agostinho, era cristã, onde o sacrifício humano estava presente, a ser oferecido aos deuses, a violência de todas as formas. Mas e hoje, Davi? Mudou o quê? Vamos pensar no nosso momento. O que é que nós estamos enfrentando hoje, a não ser a nós mesmos? O papel de Santo Agostinho foi a luta dele com ele mesmo, já naquela época. Por isso ele nos trouxe: conheça-te a ti mesmo. A importância do se estudar, não transferir para o outro a responsabilidade que é minha. É mais fácil transferir a responsabilidade nas costas de alguém. Inclusive, tem uma fala, Fábio Dionisi, um palestrante espírita. Ele fez uma pesquisa de 5 anos
sobre Santo Agostinho. E ele relata, nas suas falas, a surpresa que ele teve, porque, advindo do catolicismo, ele conhecia Santo Agostinho santo. Alguém que possivelmente iria fazer um milagre como todos nós fazemos. Em primeira mão, Santo fulano, me ajuda. Nossa Senhora, faça por mim. Eu entrego na mão dos santos aquilo que eu poderia realizar. E Fábio fala que a grande surpresa dele foi perceber a importância de Santo Agostinho, inclusive, e muito para o Espiritismo. Ele relata que Santo Agostinho tem mais de 36 mensagens nos livros espíritas. Santo Agostinho é considerado um espírito acima de Bezerra de Menezes. Ele está um degrau a mais. Ele esteve na organização da codificação espírita, como traz a última nota do Livro dos Espíritos, como vocês acompanharam aí, essa nota encerrando o capítulo, que é de Kardec. Ele traz informações sobre a codificação espírita, junto à equipe dos Espírito da Verdade, que foram aqueles que orientaram Kardec sobre os seus questionamentos e sobre o embasamento da doutrina espírita nos livros que nós conhecemos hoje. O Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, e assim vai. Nesses 5 livros que dão embasamento à doutrina espírita. E quando nós vemos os próprios questionamentos de Santo Agostinho, quando ele busca, como fala, ele tinha um coração inquieto, ele queria conhecer. O Davi nos trouxe aqui, hoje, como nós estamos, basta termos um aparelhinho do nosso lado, e nós estamos e aceitamos tudo. Naquela época também era assim. Santo Agostinho passou por várias etapas do cristianismo. Cristianismo isso, cristianismo aquilo, que sempre aconteceu. Porém, ele se cansou. Ele foi buscar Cristo. Ele tomou a sua definição. Porque enquanto nós não tivermos rumo, nós não chegaremos a lugar nenhum. E isso a psicologia fala. E, inclusive, olha, tem uma fala interessante. Santo Agostinho foi o primeiro a estudar a alma, a ponto de muitos o considerarem o precursor de Freud, que viveria cerca de 16 séculos depois. Foi ele o primeiro a discernir, no fundo do nosso ser, as forças obscuras que, fora da consciência clara e do livre exercício da vontade, podem determinar nosso comportamento, o que Freud chamou de inconsciente. A psicologia de Agostinho é introspectiva, quando ele afirmava que o fundamento da alma é sua contínua autoconsciência. Gente, na época de 358, um espírito deste, não importa se ele estava cristão, todos somos do Cristo. Não é o movimento religioso, é o que eu faço
com o movimento religioso em que eu estou. Quando eu busco esse movimento religioso só para me beneficiar, ou para que realmente eu saia daquilo que a terra, dita pelos Espíritos, de provas e expiações, trazendo ainda muitas dificuldades a serem vencidas, como Santo Agostinho enfrentou na sua mocidade. Ele teria que vencer isto. Nós ainda passamos por essa situação. Nós estamos buscando realmente a nossa autotransformação. Nós ainda, ou estamos lá nas leis mosaicas, quando eu recebo de fora, cruzo o braço e Deus faz o resto. Não foi à toa que Deus, na sua sabedoria, vem nos preparando a caminhada. Nós começamos lá, ainda muito terra a terra. Aí, os grandes missionários, né, sempre existiram. E Moisés foi um deles. Quando recebeu de Deus as leis no direcionamento dos desregramentos do ser. Veio Jesus. Aí veio o Espiritismo, trazendo, esclarecendo, mostrando na ciência, na filosofia e na religião a autotransformação. Eu não aconteço por acontecer. Não é uma varinha de condão. Eu não sou um erro. Exato, como Davi está nos trazendo, eu não sou um descuido. Eu sou alguém que veio para fazer a diferença. Não importa onde eu estou, é como eu estou. E Santo Agostinho tem uma fala dele aqui, ó, nos trazendo aqui, ó. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos determina a bondade ou a malícia. E nós estamos com medo ainda. As oferendas do mundo são muitas. Nós podemos ser felizes sem estarmos envolvidos naquilo que não deve, como Davi trouxe para nós. Santo Agostinho nos fala. Vamos fazer a nossa a autoavaliação noturna. Não é fácil, não. Somos espíritos em aprendizagem, mas não somos espíritos abandonados. Nós precisamos confiar nesse Deus, no que foi e está sendo trazido para nós, sedimentarmos a nossa fé, trabalharmos pelo bem. Gente, a gente não cansa de ver notícia ruim, não? Meu Deus! Hoje existe trabalhos pela consciência negra, pela consciência X. É consciência. Todos somos iguais perante Deus. Ele não nos olha fisicamente, Ele nos olha internamente. Onde estivermos, eu tenho observado, sabe, Davi? Às vezes eu estou pelas ruas e fico observando. As pessoas não se olham, não se cumprimentam.
Você chega em determinado local, mal levanta-se a cabeça. Estamos correndo sem saber para onde. Santo Agostinho fala disso. Naquela época e hoje. O que mudou? Porque eu preciso fazer a diferença. Davi faz a diferença onde ele está, pequena, maior, não importa. Mas sempre tendo o respeito pelo outro. Nós temos exemplos nele, Paulo de Tarso, Erasto, grandes transformadores, primeiramente de si mesmos. E a gente percebe nessas histórias, e falando do nosso companheiro aqui, ele era muito rico. Ele tinha tudo. Ele fazia na infância as coisinhas dele lá por falta de responsabilidade, vamos dizer assim, como nós dizemos hoje. Mas ele não precisava, ele vinha de família próspera. E depois ele usou isto para fundar igreja, para disseminar o Evangelho. Hoje a gente mal consegue disseminar o Evangelho dentro de casa, com todo o conhecimento. Nós não conseguimos fazer uma oração em família. E temos a tecnologia toda a nosso favor. Inclusive fazendo para nós. É só colocar lá o vídeo. Eu não preciso nem pronunciar. Tem alguém fazendo para nós. E naquela época tinha que ser tudo escrito. Né? Falado. Ah, não tinha tecnologia. Né? E o que nós vamos fazer com isso? Não estou sendo muito dura não, né, gente? Estou. Eu estou sendo reflexiva, sabe por quê? Porque quando eu falo com vocês, com quem que escuta primeiro? Eu. E mexer com mudanças de atitude diz respeito até àqueles que estão à nossa volta, que não estão sabendo que caminho tomar, inclusive familiares. E o que a gente vai fazer? São nesses exemplos que a gente se embasa e encontra forças também. Como diz os nossos amigos, as instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Fica a nossa reflexão. Davi vai encerrar, inclusive com a nossa pergunta, né? Que nós tivemos só uma. Não tenham vergonha de perguntar. Perguntem, se não der tempo, nós respondemos na semana que vem. Mas se questionem, pensem, sem sofrimento. Trabalhar o interno não é muito fácil, não. Mexe com o homem, com aquele ser ainda de dificuldade. Mas abre portas para aquele que quer se transformar. Vamos pensar nisso. Vou deixar com você, tá, Davi? Quando a nossa irmã fala sobre esse nosso hábito, né, de estar transferindo ao outro a responsabilidade dessa nossa mudança interior, nós nos comparamos ao povo hebreu de 2000 anos atrás, em que esperava-se o Messias. Aquele Messias que viria e que, a exemplo dos anteriores, né,
porque a palavra Messias é ungido de Deus, enviado de Deus, né? E pela cultura daquele povo, eles já tinham tido Davi e vários outros enviados de Deus para libertar o povo das suas dificuldades, das suas batalhas, né? Vamos colocar dessa forma. Nós também esperamos que alguém resolva o nosso problema de cunho íntimo e pessoal. Divaldo Franco, em uma das suas palestras, ele fala uma frase que é fantástica. Ele fala o seguinte, que oferecer remédio amargo para os outros é ótimo, né? Mas e na hora de beber esse remédio? Será que nós temos coragem? Chega alguém passando mal do estômago, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Fazer um chá de boldo, né? Aí na hora que a gente está passando mal do estômago, vou tomar um Estomazil. Tem sabor de limão, abacaxi, né? E assim vai. Santo Agostinho, assim como Paulo de Tarso, né? Respondendo aqui a pergunta, existe alguma relação entre Santo Agostinho e Paulo de Tarso? Existe. Existe a relação em que ambos tiveram de fazer uma transformação íntima para de fato alcançar o Cristo e para se tornarem os missionários que eles representam para o cristianismo no mundo, né? Cada um na sua era, cada um de sua forma. Mas ambos tiveram de abandonar o velho homem para que esse novo homem viesse a nascer. E esse novo homem viesse a ser segundo os critérios e os preceitos do próprio Cristo. Paulo de Tarso, por exemplo, ele escreve, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Quer dizer, ele já havia abandonado todas as suas vontades mundanas, vamos colocar dessa forma. Ele já tinha conseguido vencer essas dificuldades de cidadão romano, príncipe dos hebreus, doutor da lei, ou seja, todos os títulos, toda a vaidade, tudo aquilo que o mundo oferece, ele já tinha deixado de lado para galgar então e acumular para si próprio e para todos nós, com o seu legado, as riquezas do Evangelho. Porque se não fosse por ele, talvez nós não conheceríamos o cristianismo. Paulo de Tarso foi um dos maiores propagadores, se não o maior propagador do Evangelho, principalmente no Ocidente, né? Numa carta, no capítulo 4 do livro de Efésios, né, uma de suas cartas, no versículo 22, ele deixa escrito algo que vem de encontro ao que Santo Agostinho nos propõe, quanto à renovação, né, que nós devemos buscar, a renovação proposta por ele e que ele mesmo, a exemplo de Paulo, efetuou primeiramente dentro dele, né? E Paulo escreve o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A sedes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revertides do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E qual é a verdade? Uma vez alguém diz que era a verdade, diz ser a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, podemos trocar aqui o finalzinho do versículo 24, né? A vos revertirdes do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes do Cristo. Olha que interessante.
quando nós trocamos uma palavra, muda completamente o entendimento e o sentido da frase. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ainda dentro deste assunto, né, dessa nossa responsabilidade, dessa criação desse novo homem dentro de nós mesmos, na lição 71, ele tem um parágrafo que ele fala uma frase fantástica. Ele fala o seguinte, né, que nós devemos deixar de atribuir ao outro a responsabilidade da construção da nossa felicidade e trabalharmos nós mesmos na construção do nosso universo íntimo. Cada um de nós é um universo, né? E cada um se conhece na sua intimidade. Então, para usar um ditado mais popular, cada um sabe aonde o cinto aperta. Então, eu sei quais são as dificuldades que eu preciso vencer. E como vencê-las? Usando uma terapia que é infalível. Sabe qual que é, Mara? A evangelioterapia, né? Evangelioterapia, não falha. É só estudar mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o culto no lar e procurar, acima de tudo, né? Aí que vem a parte mais fácil. Aplicar o que se está aprendendo com as leituras na nossa vida pessoal do dia a dia. Não é o mais fácil? Aplicar tudo aquilo na nossa vida? É o mais fácil, não é, gente? Aplicar é mais fácil, não é? Quando alguém fala com você e você conta 1, 2, 3, 4 e deixa passar. Mas hoje nós trabalhamos como, Davi? Reação, não ação. E aí vem sentimento de culpa, vem isso, mas não tem importância não, viu? Santo Agostinho fala disso. Estes conflitos são importantes para você ver o que você precisa vencer. Interessante o posicionamento dele, né? Assim, que às vezes nós tivemos, né, há uns anos atrás, uma coisa muito assim, incisiva, né, é pecado, é o demônio, esse que você leu aí, né, o demônio feminino, masculino, tudo, então sim, aquela coisa, não, aí ele vem, já naquela época refletindo, o processo de se enganar, de errar, é o processo de você observar o que precisa mudar. Faz parte, erro e acerto, a nossa evolução. Aí, se entrarmos com processo de culpa, aí vira problema. Aí, pronto, dá-lhe psicólogo, psiquiatra, e às vezes a coisa não vence. Não é? Mas essa luta do bem e do mal é conosco mesmo. Nós somos falíveis, gente. E essa luta, ela é tão interessante que o próprio Paulo tinha ela. Sim. Ele falava o seguinte, que o bem que ele sabia que ele precisava fazer, esse ele não fazia. Mas o mal que ele sabia que precisava lutar contra, nesse ele encontrava prazer. E o que Santo Agostinho fala? Santo Agostinho não era italiano não, viu, gente? Ele era lá da África, viu? Ele é de origem africana. E ele falava assim, olha, ele fazia a questão, até quando querer e não conseguir? Olha, eu sei que eu não devo. Eu tomo umas aí, umas e outras, não faz bem, eu sei que não está bacana, mas se toma consciência e as coisas vão mudando à medida do esforço, porque ele fala, quando eu li para vocês aqui, numa fala dele, que existe a vontade. Olha, lá em Freud, olha, do livre exercício da vontade podem determinar o nosso comportamento. Aí Leon Denis, já contemporâneo, Kardec,
vem no livro dele falando um capítulo enorme sobre a vontade. É o auto se conhecer. Não é fácil, não é igual o ABC. A gente vai pulando quase que forçadamente na escola. Não. A gente não precisa ter vergonha, não. Emmanuel fala no Evangelho, não me lembro agora o capítulo, que Deus, Jesus, ama incondicionalmente aquele que fez e aconteceu. Mas ele é amado porque ele é uma semente que será cuidada, como a própria natureza nos ensina. Você planta, não deu certo, você vai analisar por que não deu certo aquela semente. Você torna a replantar. Você olha a estação. Você olha o clima. Você olha os adubos necessários. Se Deus cuida da natureza maravilhosa que nós temos, imagina de nós, que somos os seus representantes aqui na terra. Nós só precisamos entender esta situação e confiar mais em nós. Confiar em nós é confiar em Deus. Somos filhos dele. Jesus veio nos trazer isso. Nos seus exemplos acima de tudo. E nos seus missionários. Como Davi nos trouxe. Olha o exemplo de Paulo, gente. E Jesus sabia que ele era o representante maior dele. Saulo, Saulo, por que você me persegue, rapaz? Aqui, a semente boa está do seu lado. Vão caminhar junto, que a ponto, né, de Paulo até depois tentar convencer Nero, né? E olha a história. Nero sabia dos valores de Paulo. Ele não teve coragem de matar o Paulo na hora, não. Porque ele mexia, Paulo mexia com a consciência das pessoas. Como Santo Agostinho, como Erasto fala de Santo Agostinho, como o Evangelho nos traz aqui, um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Trabalhado, né? Amado. E a gente não conhece. Outro dia eu ouvi uma reportagem, assim, achei interessante o questionamento do médico. Não vou citar o nome, não. Ele disse, ele estava sendo entrevistado, e ele disse assim: nós estamos tão acostumados a abrir a nossa despensa, que nós não perguntamos de onde veio. Nós não perguntamos como veio. No respeito àquele que planta. Nós chegamos lá, né, Davi? Compramos lá, pegamos. Está tudo tão assim à nossa disposição, que nós estamos ficando assim, tão acostumados com o tô nem aí, que nós esquecemos que é nossa responsabilidade. A terra pede socorro. Estamos com N informações a respeito disso. O lixo que não é recolhido faz parte da nossa consciência cristã. Aquilo que é jogado, que eu acho que não adianta nada, vou jogar disfarçadamente um copinho, um papelzinho de bala. Eu estou oferecendo para a mãe natureza o pior. E qual é a mãe que retorna, se não com amor? Ela nos dá o amor. Então vamos pensar nisso? Vamos analisar?
Como a irmã disse, né? Deus, Jesus, nos ama incondicionalmente. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Uma das suas definições é amor. E dentro do Evangelho, no capítulo 3 de João, o evangelista fala que Deus é amor. E se Deus é amor, por que nós não conseguimos nos amar? Não é verdade? Nos perdoar. Emmanuel fala o seguinte, que a gente não consegue voltar lá no início e mudar o que já foi feito. Não tem como, né? Passou. Mas eu consigo, a partir de hoje, construir um final diferente. Então, se hoje eu decido matar o velho homem em mim, para que um novo homem renasça e se torne um Paulo ou um Agostinho da vida, por que eu não consigo? Se o próprio Cristo disse, vós vos maravilheis com as coisas que eu faço, vós fareis isso e muito mais. Sois deuses. E nós não acreditamos nisso. Que possamos acreditar, né? Mais em Deus e mais no nosso potencial divino. Porque é para Ele que nós caminhamos a cada segundo da nossa existência. Pessoal, nós vamos terminando então, agradecendo a paciência de vocês em nos ajudar a refletir, agradecendo a casa, né? Porque quando nós somos convidados para alguma coisa, nós precisamos saber onde estamos, como é, que festa que é. Hoje é festa do Evangelho. E o presente é nosso. Porque o conhecimento pode ser tirado tudo de nós, mas o conhecimento não. E nós agradecemos aos internautas, nós agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão, na sustentação dessa tarefa na casa, e a todos vocês. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Lembrando sempre de Santo Agostinho, nos seus afazeres.